Olha, pensar no mercado de fundos imobiliários para 2025 é como montar um quebra-cabeça bem complexo, né? De um lado, a gente tem juros lá em cima, um monte de incerteza no ar. Mas do outro, sabe, tem aquelas oportunidades que estão meio escondidas, esperando em ativos de muita qualidade. Então a ideia hoje é justamente essa. Vamos tentar juntar essas peças para entender o que está vindo por aí, quais são os desafios e onde é que podem estar as melhores chances. E tudo se resume a esta grande questão que está na cabeça de todo mundo. Esse cenário de juros nas alturas, isso é uma ameaça para os fundos imobiliários ou, na verdade, é uma oportunidade? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. E é exatamente por isso que analisar o momento atual é tão importante e, vamos combinar, tão interessante. Ok, então para a gente conseguir responder aquela pergunta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. É preciso entender quais são essas grandes forças da economia que estão agindo agora e como elas acabam mexendo diretamente com o mercado de FIIs. E aqui a gente começa a ver como o jogo fica interessante. Porque olha só, cada um desses fatores tem um efeito quase duplo. Pega a Selic. Uma taxa perto de 15%, claro, pressiona o preço das cotas para baixo. Mas, ao mesmo tempo, ela dá um gás danado nos rendimentos dos FIIs de papel. A inflação também joga nesse time, ajudando a corrigir os dividendos. E aí vem o PIB, crescendo mais devagar. E isso acende aquela luz amarela, sabe? Sobre a qualidade dos imóveis e a saúde financeira de quem aluga. E vamos focar neste número por um instante. 15%. Ele é praticamente o centro de gravidade de toda a discussão. Uma Selic nesse nível funciona como um ímã poderoso para a renda fixa. Isso força os FIIs a serem mais competitivos, a entregar mais para se manterem atraentes, o que acaba refletindo no valor das suas cotas no mercado. Do outro lado da balança, a gente tem um crescimento econômico mais tímido, na casa dos 2%. O que isso significa na prática? Bom, que as empresas podem enfrentar mais dificuldades, e isso se reflete diretamente num risco maior de os imóveis ficarem vagos, principalmente aqueles que não são, digamos, de primeira linha. A qualidade do ativo nunca foi tão crucial. Bom, com esse cenário todo desenhado, o investidor se depara com uma encruzilhada. De um lado, estão os fundos de papel, que investem em dívida imobiliária, e do outro, os de tijolo, os donos dos imóveis de fato. Cada um desses caminhos oferece uma jornada bem diferente nesse ambiente de juros altos. Então, o dilema é basicamente este. Os FIIs de papel podem pagar dividendos bem gordos no curto prazo, porque eles se beneficiam diretamente da Selic e da inflação altas. O grande risco aqui? A inadimplência aumentar. Já os FIIs de tijolo estão com preços que parecem bem atrativos, muitas vezes abaixo do que realmente valem. É uma janela de oportunidade. O risco? A própria Selic, que segura o preço das cotas lá embaixo. E se a aposta for no tijolo, a palavra de ordem é qualidade. Qualidade com Q maiúsculo. A gente está falando dos melhores imóveis, aqueles com classificação máxima, nas melhores localizações, com poucos espaços vagos e, de preferência, com contratos longos que dão previsibilidade. E, claro, em setores que continuam fortes, como logística, com o boom do e-commerce e shoppings. É isso que traz segurança para a carteira. Agora, para quem está de olho nos fundos de papel, a análise é outra. O trabalho é quase de detetive. É preciso checar. As dívidas têm garantias fortes por trás? Os devedores são variados para não concentrar o risco? A equipe de gestão realmente entende de análise de crédito? O foco aqui é total na segurança. É fugir daquela tentação de buscar só o retorno mais alto, que geralmente vem acompanhado de um risco bem maior. Certo. A gente já entendeu o cenário, já viu as opções. Agora a pergunta é, e aí? O que fazer com tudo isso? Como é que se transforma essa análise toda numa estratégia de verdade para montar uma carteira que aguente o tranco? A estratégia pode ser resumida em 3 grandes pilares. O primeiro, que é um clássico, é diversificar. É ter um pé no papel para buscar a renda do momento e outro pé no tijolo, já pensando na valorização lá na frente. O segundo pilar é apostar numa gestão de primeira linha. Em tempos turbulentos, são os gestores bons que fazem toda a diferença. E o terceiro, que talvez seja a grande virada de chave, é a mentalidade. E essa citação aqui resume perfeitamente esse terceiro ponto. A proposta é uma mudança de perspectiva. Não se trata de comprar e vender um código na bolsa, e sim de se ver como um sócio de um bom prédio comercial ou como credor de um financiamento imobiliário bem estruturado. Quando se pensa assim, a oscilação do preço no dia a dia perde um pouco da sua importância. E é isso que nos leva ao ponto central de toda essa análise. Esse cenário, que à primeira vista pode assustar, pode ser, na verdade, a maior vantagem para quem investe com estratégia e, principalmente, com paciência. Porque, no final das contas, o pulo do gato é este. Momentos de baixa no mercado podem ser a porta de entrada para comprar ativos excelentes por um preço muito mais em conta.
A volatilidade cria a chance, mas só para quem consegue olhar através do ruído do mercado e enxergar o valor real das coisas. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Diante de toda essa dinâmica, a pergunta que cada um deve se fazer é: o objetivo é tentar surfar a onda do momento e especular, ou é construir um patrimônio sólido para o futuro? A resposta para essa pergunta é o que vai definir toda a jornada de investimentos.